Dúvidas a respeito dos empréstimos compulsórios? Chegou a hora de acabarmos com elas. Afinal de contas, esse é o nosso tema do Tributário na Lata. Para falar do empréstimo compulsório, quero lembrar antes de mais nada que trata-se de uma cobrança, sim, de natureza tributária. Há muito isso já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E para conhecer mais o empréstimo compulsório, a gente tem que ficar especialmente atento a um dispositivo da Constituição que você vai conhecer lendo a partir de agora comigo. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Primeiro, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. E segundo, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Pois é, o que já lhe chama a atenção é que empréstimo compulsório corresponde a um tributo de competência da União, e a União, quando pretender instituir esse tributo, deverá se valer de legislação complementar. Ou seja, quero que fique muito claro que não há nenhuma possibilidade de estados, Distrito Federal ou mesmo os municípios instituírem empréstimos compulsórios. E, mesmo assim, é preciso lembrar que quando o empréstimo compulsório for instituído, como eu já havia afirmado, é por lei complementar, ele não admite ser instituído por legislação ordinária, muito menos por medida provisória, ainda que as situações indicadas pela Constituição Federal acabem revelando para a gente hipóteses de relevância e urgência. Mesmo assim, não cabe medida provisória para o empréstimo compulsório, uma vez que você sabe muito bem, temas reservados pela Constituição Federal à legislação complementar inadmitem medida provisória. A outra pergunta que se faz é quando que o empréstimo compulsório pode ser instituído? De acordo com a Constituição Federal, você acompanhou comigo, o empréstimo compulsório ele pode ser instituído, primeiro caso, em razão de guerra externa, iminência de guerra externa ou mesmo por conta de calamidade pública, e há ainda a possibilidade de instituir empréstimo compulsório toda vez que a União tiver a necessidade de realizar um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Agora, eu quero chamar a atenção para o fato de que essas situações que eu acabei de descrever não são fatos geradores do empréstimo compulsório. Não. Você vai dizer, mas como não, professor? Isso é fato gerador do empréstimo compulsório, eu digo e repito agora para você. Isso não é fato gerador do empréstimo compulsório. Essas situações previstas na Constituição Federal são apenas hipóteses que, uma vez acontecendo, elas vão ensejar a instituição desse tipo de tributo. Isso não é fato gerador do empréstimo compulsório. É claro que você vai me perguntar, mas e qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Bom, caberá à lei complementar que instituí-lo estabelecer qual será o fato gerador correspondente. Um outro ponto de suma importância a respeito dos empréstimos compulsórios diz respeito à sua ligação com o princípio da anterioridade. Isso por quê? Porque quando o empréstimo compulsório ele for instituído em razão de guerra externa, iminência de guerra externa, ou mesmo por força de calamidade pública, esse empréstimo compulsório não precisará respeitar nenhuma das duas anterioridades, nem a anterioridade anual, nem a anterioridade nonagesimal, ou seja, ele poderá ser exigido de forma imediata. Agora, o empréstimo compulsório que for instituído em razão de investimento público, mesmo que seja um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, cuidado, porque neste caso as duas anterioridades deverão ser respeitadas. As duas. E aí existe um ponto onde eu faço questão de reler o dispositivo para justificar para você por que as duas anterioridades precisam ser respeitadas. Eu quero que você releia comigo o artigo 148, inciso 2, na parte final. 148.2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. O 150, inciso 3º, a linha B, ele versa sobre a anterioridade anual. E aí você poderia chegar a uma falsa conclusão de que nessa hipótese, na hipótese de empréstimo compulsório instituído por conta de investimento público, bastaria observar a anterioridade anual. E não é verdade.
Mas por que não está indicada a outra anterioridade? Ora, porque a segunda anterioridade, a anterioridade nonagesimal, ela só foi incluída ao texto da Constituição Federal em 2003, através da emenda de número 42. Mas é uma regra, e se o empréstimo compulsório para essa situação não foi desta regra excepcionado, é porque, eu repito aqui para você, empréstimo compulsório por conta de investimento público, sim, estará sujeito às duas anterioridades, mesmo que se trate de um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. E por fim, o último apontamento que eu faço para você sobre empréstimo compulsório é sobre a necessidade da arrecadação desse tributo estar vinculada aos motivos que ensejaram a sua instituição. Portanto, se o empréstimo compulsório foi instituído por conta de guerra, o dinheiro naturalmente deve se destinar à guerra. Se o empréstimo compulsório foi instituído por força da calamidade pública, a arrecadação deve ser direcionada à calamidade pública. E no caso de investimento público, não há dúvida também, o dinheiro deve ser direcionado à realização deste investimento público. E com isso, espero ter lhe ajudado mais uma vez a entender mais um pedacinho bem interessante do direito tributário que diz respeito aos empréstimos compulsórios. A gente se vê? Até a próxima!